Na aula de hoje, daremos seguimento, tá, ao estudo dos prismas. Na aula passada, a gente estudou o cálculo da área dos prismas. Nessa de hoje, iremos estudar como se faz o cálculo para achar o volume do prisma, tá? Eu disponibilizei na aula de hoje para vocês, lá na plataforma de vocês, né, um arquivo em PDF contendo a explanação do cálculo do volume dos prismas, assim como a fórmula a ser utilizada, que nos diz que a fórmula é o quê? É o volume igual à área da base, tá? Vezes a altura. Assim a gente consegue descobrir o volume do prisma, tá? Eu disponibilizei 2 exemplos para vocês lá no nosso arquivo, né, da aula de hoje. O exemplo ele tá resolvido passo a passo, mas eu preferi fazer esse vídeo explicativo para vocês, caso vocês terem ficado com alguma dúvida quanto à resolução, tá? Então eu convido vocês a vir junto comigo e para a gente resolver esses exemplos, tá? Bom, o exemplo 1 nos diz o seguinte: calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Bom, a gente já tem um dado do nosso exemplo, um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os seus lados congruentes. Isso quer dizer que todos possuem a mesma medida. Tá? Seguindo, o exemplo nos diz o quê? Com 18 centímetros de lado, isso quer dizer que a aresta da base mede 18, tá? 18 centímetros e 30 centímetros de altura, que é a aresta aqui, ó, lateral, tá? Bom, eu vou apagar aqui, tá, gente? Porque vocês têm lá no arquivo de vocês pra gente conseguir, pra liberar o espaço aqui, né? Pra liberar espaço pra gente conseguir resolver o nosso exemplo. Primeiro passo é a gente descobrir quanto vale a área da base. A área da base. Essa é a primeira coisa que a gente tem que descobrir. Aí, como é que a gente faz? Bom, sabemos que o nosso prisma, ele é um prisma triangular. E o seu triângulo é um triângulo equilátero, possui todos os lados iguais, né? Com a mesma medida. Utilizando a fórmula do cálculo da área do triângulo equilátero, que a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo certo por aí? Então tá, vamos lá. Área da base. Quanto vale o meu lado do meu triângulo? 18, né? Então, a gente vai fazer 18 ao quadrado, raiz de 3, divididos por 4, tá? Resolvendo. 18 ao quadrado é 324. Multiplicando raiz de 3, ó. Tudo isso sobre 4, ok? Vamos aqui pro ladinho. Vamos tirar, para a gente conseguir resolver, vamos extrair essa raiz, tá, gente? Então, vai ser o quê? 324 vezes, quanto é raiz de 3? É aproximadamente 1,73, né? Tudo isso divididos por 4. Fazendo a multiplicação, 324 vezes 1,73 dá 560 com 52, divididos por 4. Realizando a divisão, 560,52 divididos por 4, a gente fica com 140
13 centímetros ao quadrado. Bom, conseguimos achar a área da base desse triângulo. Vou apagar aqui para a gente continuar no nosso cálculo, tá? Vou anotar no cantinho quanto a gente achou da área da base, que é 140,13 centímetros ao quadrado. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai aplicar os dados que a gente tem no volume, na forma do volume do cálculo do prisma, tá? Então, o que nos diz? Nos diz que o volume é calculado. Volume é igual à área da base desse prisma vezes a sua altura, né? A altura, a gente também é um dado que a gente tem, que vale 30, né? 30 centímetros, tá? Então, volume é igual. Quanto é que é a área da base, pessoal? 140,13. Aqui a gente vai fazer uma multiplicação com as unidades para vocês conseguirem visualizar e entender por que o centímetro cúbico, tá? Centímetros ao quadrado, tá? Vezes a altura, quanto é? 30 centímetros, só os 30 centímetros, né? Então, realizando a multiplicação, 140,13 vezes 30, a gente vai ficar com 4.203,9 centímetros o quê? Bom, pessoal, a gente tem uma multiplicação de potências aqui, né? A gente tem centímetros ao quadrado vezes centímetros só, né? Então, o que nos diz a regra de potenciação? Nos diz o quê? Que quando as bases são iguais na multiplicação, ó, centímetro e centímetro, a gente as conserva, centímetros, e multiplica os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, ó, o volume vai ficar 4.203,9 centímetros cúbicos. Bom, vamos ao exemplo 2. Vamos ao exemplo 2 do nosso material. O exemplo 2, então, tá? O exemplo 2 nos diz o seguinte: calcule o volume do prisma baixo, sabendo que suas bases são regulares. Tentei aqui, né, fazer um esboço do que foi apresentado lá no nosso conteúdo. Não ficou mais ou menos, né? Mas faz parte. Bom, então assim, ó, eu vou pegar aqui ele planificado. Eu realizei, ó. Foi a atividade lá da nossa primeira aula. Espero que todos tenham realizado a atividade que foi proposta, né? Então, assim, ó. Esse aqui é um prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque possui 6 lados, né? Então, nos diz o quê? Que uma das arestas da base aqui, ó, mede 20 centímetros. E a altura, 50 centímetros, que é a aresta lateral, né? Se pegarmos, tá, só a base, vamos calcular a base desse prisma hexagonal. Ó, vamos calcular. Bom, essa é a base do nosso prisma em questão. Ai, tá meio tortinho aqui, pronto. Como a gente vai conseguir calcular essa base? Se a gente sabe que uma dessas arestas aqui vale 20 centímetros, né? Deixa eu mudar aqui. Melhorou. Vale 20 centímetros, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que ele possui 6 lados. E a gente sabe que esse pedaço aqui, ó,
a gente tem esse pedaço aqui, vale 20 centímetros, tá? Se a gente traçar aqui as linhas, ó. Ficamos com o quê? 6 triângulos equiláteros, né? Então, de aresta da base 18. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a mesma fórmula. A gente vai aplicar a fórmula do cálculo da área de um triângulo equilátero. Vou apagar aqui, para a gente conseguir visualizar melhor o cálculo. Tá? Então, a nossa área da base vai ser o como, tá? Vai ser o quê? Vai ser 6. Por que 6, professora? Porque são 6 triângulos, ó, 6 triângulos que se formaram nessa base. Vai ser os 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4, que é a nossa fórmula do cálculo da área do triângulo equilátero. Aplicando os números 6 vezes. Quanto é que vale o lado, pessoal? Deixa eu me situar aqui. Vale 20, né? 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, área da base igual a 6 vezes 20 ao quadrado, pessoal. 20 ao quadrado é 400, raiz de 3 sobre 4. Vamos extrair essa raiz para a gente conseguir realizar o cálculo melhor. Para a gente não precisar levar ela até lá embaixo, tá? Então, vamos lá. Quanto é aproximadamente a raiz de 3? 1,73, né? Realizando o cálculo aí na calculadora, a gente consegue. Então, vai ser 400 vezes 1,73 divididos por 4. Continuando, a área da base é igual. Quanto é 400 vezes 1,73? É quanto? 692? 692 sobre 4. Tá? Ai, pior que aqui faltou espaço. Vou ter que ir aqui para um cantinho aqui. Tá? Área da base igual. E 192 divididos por 4, quanto é? 173, né? Aí vamos. E quanto é 6 vezes 173? 1038. Centímetros ao quadrado. Essa é a nossa área da base, tá? Vou apagar aqui pra gente conseguir resolver agora o cálculo do volume. Vou deixar anotadinho aqui no cantinho. Quanto vale a nossa área da base? É 1038 centímetros ao quadrado. Cálculo do volume nos diz o que é a fórmula? Volume é igual área da base vezes a altura. O volume é igual, quanto vale a área da base? 1038, trabalhando com as unidades, ó, centímetros ao quadrado vezes a altura. Quanto é a altura? A nossa altura, deixa eu ver aqui. A altura é 50, né, pessoal? Então aqui, ó, vezes 50. Volume é igual 1038 vezes 50 centímetros, quanto é? 51.900. Centímetros o quê? Bases iguais. Regra de potenciação. Bases iguais, conserva e soma os expoentes. Então, os centímetros eu conservei, que é a nossa base. 2 mais 1, que tem um aqui escondido, né? É 3. Então, o nosso volume do nosso prisma hexagonal fica 51.900 centímetros cúbicos.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês consigam resolver os exercícios propostos e qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em me contatar, tá? Estarei sempre à disposição para atendê-los, para a gente conseguir junto aprender, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até lá!